Bom, pessoal, é, esse é um vídeo sobre um canivete que os amigos já conhecem, porém não, tá? Por quê? Como eu disse, desde 2020 eu não compro mais lâmina nenhuma e esse é um dos motivos pelos quais eu não compro. Esse canivete é o Simo 220/3, um pica-fumo, que originalmente ele é um Saber Hollow, certo? E como os amigos podem ver aqui, ele agora é um Full Flat Ground, tá? Vocês estão vendo, olha lá, ele está semi-espelhado. Por que semi-espelhado? Porque eu não tirei as marcas de risco da lixadeira, eu só amenizei os ridges, ou seja, as quinas das ranhuras, para ele correr melhor nos alimentos. Se eu polisse espelhado, ele ia correr melhor ainda, mas não tanto, tá? Ia fazer uma pequena diferença, mas não muito. Isso aqui faz a diferença. Ele com aquele padrão de riscamento de lixa 320, ele trava muito, por exemplo, no cascar uma laranja. Ele não corre na laranja, mas com ele polido, entre aspas, assim, ele faz o push cut na casca da laranja tranquilo. E por que eu passei ele para full flat ground, gente? Porque originalmente esse meu canivete, tem até um review dele no canal, ele tinha 2 milímetros de espinha, agora ele está com 1,5 aqui, tá? 1,5, 1,4, 1,3 e aqui ele volta para 1,5. Cabral, por que ele aumentou a espessura aí? Por um motivo muito simples, gente. Eu deixei a ponta, como vocês podem reparar, vocês estão vendo o que seria um desbaste de fio, que obviamente não é o desbaste do fio, é um desbaste de alívio. Ele vem fininho aqui, homogêneo até aqui, e aqui ele é maior. Na pontinha ele é maior, olha lá. Deu para perceber bem? Mesma coisa do lado de cá, ó. Ele é fininho aqui, homogêneo, e aqui um pouco maior. Por quê? Esse canivete para cortar em tábua, gente, normalmente é isso aqui. Então eu deixei a ponta um pouquinho mais robusta, tá? Um pouquinho mais robusta para não sofrer dano. Eu podia ter deixado ele todo homogêneo? Claro, na lixadeira isso é fácil. Bastava eu forçar mais a ponta ou lixar só a ponta e depois homogeneizar. Isso não tem segredo, gente. Isso aqui é opção, tá? Foi deixado como opção. Então vocês viram que originalmente ele tinha 2 milímetros nele todo. Agora ele já reduziu bem. A parte mais espessa está com 1,5, ele vai baixando 1,4, 1,3 e aqui ele volta para 1,5 milímetros de espessura. Então já baixou aí. E originalmente, vamos travar o paquímetro a 1 milímetro, originalmente o paquímetro travado a 1 milímetro entrava 5 milímetros no hollow dele. Agora o paquímetro entra 6 aqui na base. Se andar um pouquinho entra 7, e aí mantém esse 7, chegando a 8 aqui, tá? Olha lá, 8, aí aqui volta para 7 de novo. Então, quer dizer, eu saí de uma condição em que o paquímetro entrava 5 milímetros quando travado a 1 milímetro,
para entrar 6 milímetros aqui, perto do ricaço, tá? Depois ele já entra 7, 7, 8, 8, 8, 8, e aí volta para 7. Então, o que houve aqui? Eu ganhei habilidade de corte. Ele entra mais fácil em todas as coisas. Então, quer dizer, um canivete que originalmente era para ter uma boa habilidade de corte, afinal, 2 milímetros, mas com a geometria de fábrica, mesmo sendo um hollow, não era aquele hollow assim, tá? Ele era mais um hollow assim, ó. Um hollow com ângulo maior, com maior espessura próximo ao fio. Agora não. Isso é o desbaste e alívio dele, tá? Que deve estar em torno aí de 7 a 10 graus. Vamos botar o paquímetro no ombro do desbaste de alívio. Paquímetro no ombro do desbaste de alívio. Está marcando 0,1 milímetro. De novo, para não ter dúvida. Eu preciso tirar da câmera, gente, porque é difícil ver exatamente onde está o ombro. Olha lá, ó. No ombro do desbaste e alívio. O paquímetro está marcando 0,1 milímetro. Quer dizer, a habilidade de corte, gente, sem sombra de dúvidas, aumentou bastante. E por que eu falei que esse é um dos motivos de eu não comprar mais lã? Quando eu quero algo diferente, entre aspas, eu modifico uma das minhas lâminas, tá? Nesse caso, eu modifiquei um Saber Hollow para Full Flat, ganhando de 2 a 3 milímetros na penetração do paquímetro travado a 1 milímetro, a partir do fio. E como é que, mais uma vez, eu já expliquei isso e já até mostrei parte do processo, como é que eu faço esse desbaste, gente. Primeiro, naquele Saber Hollow lá, eu faço um desbaste de alívio mais generoso que eu posso. Eu chego no primeiro dos desbastes, chegamos a 3 graus, tá? E aí eu uso aquele desbaste de alívio, aquela linha bem visível, ela fica grande, como ele está na geometria original, fica aquela linha bem grande, desbastada, do que para a maioria das pessoas seria o fio. Eu uso aquilo como guia para lixar, ou seja, eu começo a lixar da espinha para baixo. Por quê? A linha do fio, no caso, a linha do desbaste de alívio, é a minha guia de até onde eu posso ir na lixa. Então eu vou passando, vou vendo a homogeneidade, se a linha está homogênea, e vou fazendo o desbaste. É uma passada, uma resfriada, uma olhada, uma passada, uma resfriada e uma olhada. Tanto é que eu falei que se eu quisesse, bastaria eu só ir tocando essa parte aqui na lixa, ela ia ficando homogênea igual as outras, o restante da linha ia ficar tudo igual. Então, a linha do fio, ou no caso do desbaste de alívio, é quem me serve de guia para até onde eu posso ir com a lixa, tá? E aí eu procuro ir o mais baixo possível para ele ficar, como vocês viram aqui, um flat zerado. Nós podemos dizer que é um flat zerado, tá? Só não é 100% zerado, porque se fosse 100% zerado, eu não precisaria desse desbastezinho de alívio aqui, que deve estar em torno de 7 graus, por aí, 7, não muito mais do que isso. 7, no máximo 10 graus, acho que não chega a 10 graus. Eu não precisaria dele, eu poderia fazer o fio direto lá. Mas o que acontece? Ficaria muito pouco aço para suportar o fio, tá? Então, vocês veem, eu poderia polir mais isso? Poderia, mas eu não tenho paciência, gente. Eu não tenho paciência. Eu quero um troço funcional. Eu consigo sentir
alguma coisa do padrão de riscamento? Consigo, com a unha eu consigo, mas não trava nada, tá? Por quê? Porque eu levei depois na pedra, uma pedra Sigma Fênix, passei a lâmina toda deitada na pedra, de um lado do outro, já amenizou o riscamento. Aí fui para minha pedra rosa natural, passei, amenizou. Aí fui para Smiths e passei e tal. E por último passei no strop com óxido de cromo. Essa é uma daquelas situações em que eu uso strop. Eu não uso strop para fio, mas eu uso strop para quebrar as quinas do padrão de riscamento quando eu passo a lâmina na lixadeira, às vezes para modificar a geometria toda, às vezes para fazer um desbaste mais agressivo. Então, quer dizer, é a situação em que o strop de óxido de cromo é útil para mim. Eu não uso ele nos meus fios propriamente dito, ou microfios, tá? O máximo que eu posso chegar a usar um strop é num desbaste ali para ele ficar mais polidinho. E aqui é para quebrar bem qualquer quina desse resquício de riscamento que ficou, porque é isso que trava no você passar através daquilo que está sendo cortado. São essas quinas que impedem ele a correr melhor. Por isso que eu disse, se ele tivesse polido espelhado, ele correria ainda melhor do que está agora, mas não muito. Então não justifica o trabalho para mim. Eu não estou preocupado com estética, gente. Eu estou preocupado com função. Ele tem que desempenhar bem a função, e assim ele está desempenhando bem. E o fio, hora nenhuma, nem a região do fio, quanto mais o fio descoloriu, ficou amarelado, nada disso, tá? Vamos lá para ver como é que está o fio dele. Acabado na pedra laranja, tá, gente? Vamos ver se rapa cabelo. Então, é como eu falei, gente, não tem segredo. Para fazer esse trabalho de desbaste completo da lâmina, a pessoa tem que ter experiência e tem que ter lixadeira, gente. Na mão, eu fiz uma única vez há décadas atrás. É um absurdo de um sacrifício, tá? Isso aqui, gente, foi um trabalho de uns, sei lá, 6 minutos, contando um lado e outro na lixadeira. Esse foi o trabalho total? Não, como eu falei, depois eu tenho que passar na pedra, depois eu tenho que fazer o desbaste e alívio certinho assim. Ele já estava certo, tá? Porque eu usei o desbaste e alívio como guia. Como a lixa não eliminou todo o desbaste e alívio, ela eliminou, digamos, 60%, 70% do desbaste e alívio. Isso aqui que vocês estão vendo, que parece o desbaste do fio, é o resquício do desbaste de alívio original que serviu de guia para mim saber até onde eu podia levar na lixadeira, tá? E depois de ir na lixadeira, foi passado na pedra Smiths, somente para ele ficar assim, bem homogêneo, bem bonitinho, tá? Então, para mim é uma lâmina nova, tá? Porque ela tem uma habilidade de corte muito superior. Afinal de contas, eu saí de um paquímetro entrando 5 milímetros para, em média, entrar 7 milímetros, tá? Aqui, próximo ao ricaço, ele entra 6, que é onde você tem que fazer o chamado power cut, quando você vai forçar alguma coisa para cortar. Normalmente é nessa região aqui que você está apoiando o que vai ser cortado, para você fazer força. Então, você tem uma área de suporte um pouquinho maior, tá? Na parte base do corte, para a maioria das substâncias, ele está com 7 até aqui, daqui para frente é 8, tá? Então, quer dizer, alta habilidade de corte, muito boa,
tá? E aqui na ponta, nessa região aqui, ele está com 7 de novo, tá? Então, quer dizer, ele perdeu um pouco de habilidade de corte em relação ao corpo, perdeu, mas aqui está um pouco mais robusto, evita deformação na região do fio, ou seja, na região do desbaste. E como ele é usado para cortar assim em cima de tábua, eu posso cortar o que eu quiser com ele, que ele vai resistir, tá? Então, gente, é um canivete novo. E aí eu me pergunto, por que... E aí não é só a Simon, não, tá? É qualquer indústria. Talvez tirando os Opinel, mas eu nunca tive um Opinel em mãos, então eu não posso dizer como é a região do fio dele. Todo mundo diz que a geometria é ótima, mas normalmente quando a pessoa se refere à geometria, está falando da geometria geral da lâmina. Eu nunca vi ninguém me falando, igual eu mostrei aqui, quer dizer, esse desbaste de alívio que está aparecendo aí deve ter o quê? Entre meio e 1 milímetro. Eu nunca vi ninguém me mostrando qual é a espessura dessa região do fio num Opinel. Então eu não saberia dizer se o Opinel tem altíssima habilidade de corte. Todo mundo diz que tem alta habilidade de corte, mas eu queria ver um caso como esse aqui, a pessoa medir aqui assim, no que seria o ombro do fio, que no caso é o desbaste e alívio, que o fio, nem eu consigo, para ser sincero, a olho nu, gente, nem eu consigo enxergar aqui, tá? Sem uma luz mais forte e localizada, nem eu consigo enxergar o microfio aqui, tá? O que eu estou vendo aqui é o desbaste e alívio. E nessa região, como vocês viram, o paquímetro está 0,1 milímetro. 0,1 milímetro, gente. Seja qual o padrão que a pessoa adote, é muita habilidade de corte. É muita habilidade de corte. E se você soma, e é essa região que inicia o corte, tá? Não essa região. O fio, obviamente, o ápice dele é quem inicia o corte em qualquer lâmina. Mas essa região é aquela que vai entrar primeiro. Então, se ela é mais espessa, ela dá uma atravancada. E com 0,1 milímetros, onde seria o ombro, ele passa fácil. E é lógico, depois o corpo, com o paquímetro entrando 7 milímetros, ajuda bem, tá? Ajuda bem. Então, quer dizer, um canivete que eu usava pouco, por quê? Porque eu tenho canivetes com maior habilidade de corte que ele. Que tem, na maioria das vezes, pelo menos, no caso de um Victorinox Solo, um Victorinox Soldier, 2 milímetros, o paquímetro entra 1 milímetro, no mínimo 1 milímetro a mais do que entrava nele. E com 2 pontos de dureza HRC a mais do que ele, no mínimo, tá? Então, quer dizer, agora não. Agora ele está cortando muito bem. Então, por exemplo, ele passou a ser uma boa lâmina para cascar laranja, para cascar outras frutas, para partir fruta, tá? Uso geral, obviamente, tá? Não vai oxidar fácil, porque esse resquício de padrão de riscamento que está, eu diria que até os vales dos riscamentos têm algum nível de polimento por causa do strop com EVA e óxido de cromo, tá? Passado com mais força, tá? Nesse ponto eu não me preocupei do EVA fazer uma volta e pegar no fio, porque a intenção não era polir o fio, a intenção era polir os riscos. Depois, aquela passadinha de leve na pedra laranja, num ângulo de 15 graus, que é o microfio que está aqui, só para deixar o fio crispado, ou seja, o fio bem agudo, porque o strop, para polir o corpo da lâmina, podia ter dado uma arredondada nele. Então foi passado na pedra laranja a 15 graus, 2, 3 passadas, que é o suficiente, era pouquíssimo material que precisava ser retirado, e depois chaira lisa, tá? Aquelas célebres 4, 5 passadinhas alternadas.
Cabral, mas não são duas, eu já falei, duas passadas alternadas é para realinhar um fio rolado. Nesse caso, eu estou querendo o máximo de homogeneidade no fio. E é por isso que ele está rapando cabelo do jeito que vocês viram. Vou fazer silêncio, hein? Vou fazer silêncio. O cabelo chega a pular, gente. Tá? Você vê o... Talvez vocês não tenham ouvido, mas aqui eu consigo ouvir. Eu tenho uma boa audição, tá? Audição e olfato, os meus são muito bons. Então eu consegui ouvir o do cabelinho pulando, tá? E isso eu consigo com qualquer aço, gente. Qualquer aço. Se não tiver problema no tratamento térmico, até o D2 faz isso, gente. Até o D2 faz isso. Então aí não é nenhum mistério assim, nenhum truque não, tá? É só a técnica correta, o ângulo acertado e tal, e estamos conversando. E é lógico, né? Aquele detalhezinho da passada na chaira depois da pedra laranja. É um fio super agressivo, super eficiente, mas é um fio que deve estar aí com seus 0,8 micron na borda extrema dele, porque 15 graus. Se fosse 10 graus, estaria aí com seus 0,6. Se fosse 20 graus, estaria em torno de 1 micron. Tá? Isso é lógico, gente, isso não é regra, não. Isso é aproximação. Depende de como você acaba seu fio, quão bem você consegue acabar, qual tipo de acabamento, tá? Mas isso é uma média, tá? E isso não é receita de bolo, não é feito a 15 graus vai dar 0,8. Não é isso. Ele dá aproximadamente 0,8. Feito a 10 graus, ele dá aproximadamente 0,6. Pode ser menos? Pode ser menos. Pode ser um pouco mais? Pode ser um pouco mais. Tá? Mas isso não é importante. O importante é vocês saberem que ele está cortando muitíssimo bem. Até a pontinha. Sem eu precisar ficar fazendo isso aqui, ó. Sem eu precisar ficar fazendo isso aqui. Ó, tá cortando demais. Não, gente, você quer mostrar que tá cortando? Pega um papel fininho assim e vai com ele devagarinho assim, até na pontinha dele. O esforço é o mesmo ao longo de todo o fio. Ou então, para a lana e puxa o papel, ó. Para a lana e puxa o papel, tá? Aí você vai ver que sua lana realmente está cortando, tá? Você não precisa ficar dando aquelas passadas engasgadas e por último, vrá. Cabral, mas esse fio não corta? Corta, né, gente? A questão é, corta bem? Isso é outro assunto que não cabe aqui nesse vídeo, tá? Mas vocês viram, não precisei comprar uma lâmina nova e estou com uma lâmina nova, tá? Ele saiu de um Saber Hollow, peitudo, tá? Não tão peitudo, mas um Saber Hollow peitudo, para um full flat zerado, tá? Então é uma lâmina que agora tem alta habilidade de corte, tá ok? Era isso, como primeiro vídeo do ano de 2026. Mais uma vez, um excelente 2026 a todos e extensivo a todos seus entes queridos, quer sejam humanos ou pets, tá? E acho que é isso. Um abraço a todos.